Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos, para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 177ª Sessão Ordinária de Julgamento do CAD de 2021, que ocorreu no último dia 12 de maio. A pauta da sessão contou com 9 itens para julgamento, 5 itens foram concluídos, sendo que 3 casos foram adiados, um AC e 2 PAs, a pedido de vista da conselheira Paula Farani, esse PA no mercado de autopeças de filtros automotivos, e um caso de processo administrativo também, de taxas portuárias, que foi retirado de pauta. Bruno Drago e Guilherme Ribas apresentam seus destaques sobre a última sessão. Bem-vindos. Olá, Vivian. Olá, Guilherme. Prazer estar de volta para essa plenária comentada. Antes de a gente entrar no primeiro caso aqui, talvez fazer uma menção à primeira competição de concorrência, o IACAD, que foi anunciada pelo presidente aí na última sessão, a parceria entre o CAD e a UIA, e todos muito ansiosos aí para essa primeira edição dessa competição. Com relação à sessão de julgamento, o primeiro caso que foi trazido foi um ato de concentração que envolvia a Danfoss e a Eaton Corporation, no qual a Danfoss adquiria o negócio de soluções hidráulicas da Eaton. Teve uma discussão ali sobre definição de mercado relevante, sistemas hidráulicos para aplicações industriais móveis, onde você tinha ali algumas sobreposições em 4 mercados, no mercado de direção hidráulica, motor orbital, motor de pistão e bombas de pistão. Em todos eles, a relatora apontava a falta de efetividade de uma rivalidade, em especial nesse último mercado que eu mencionei, em que havia uma tendência de duopólio. Com relação às eficiências, a relatora apontou que não foram cumpridos ali os requisitos legais que pudessem autorizar a aprovação da operação sem restrições e, portanto, ela votou pela aprovação condicionada à celebração de um ACC, na qual ela foi acompanhada por todos os demais conselheiros, e lembrando que nós não houve menção ali de quais seriam esses remédios, mas a conselheira fez menção de que esses remédios, adotados no Brasil, eles guardariam coerência com o posicionamento de autoridades estrangeiras, sendo que houve ali alguns remédios estruturais, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro caso julgado aqui, Guilherme. Muito legal, Bruno. Só fazer um comentário também. Primeiro, muito bom estar aqui com você e com a Vivian. Comentário rápido sobre o nosso Competition Moot, o ICAD. Acho que é um evento legal e a gente incentiva que todos os estudantes interessados na área de concorrência participem. É uma experiência muito rica, existem eventos parecidos no mundo afora, na América Latina, tem um grande coordenado pelo México também, e vai ser algo muito interessante ver a comunidade de trust, o pessoal mais novo, entrando nessa onda dos simulados que acontecem no mundo afora. Eu vou comentar o caso aqui na sequência, Bruno. É um processo administrativo instaurado em 2015 para apurar a prática de cartel no mercado de postos de combustível de Joinville. Um caso que, enfim, a gente está acostumado aí a ver no dia a dia do CAD há muitos anos,
mas ele trouxe algumas peculiaridades aqui que eu vou destacar. Acho que o primeiro aqui é um caso que está há mais de um ano em julgamento. Ele foi o conselheiro relator, Maurício Bandeira Maia, apresentou seu voto, teve um pedido de vista da conselheira Paula Farani, depois o pedido de vista do conselheiro Sérgio Ravagnani, um pedido de vista do conselheiro Luiz Hoffmann, e no meio tempo a conselheira Lenisa Prada antecipou seu voto. Foi já para trazer um comentário do fim para o começo, demorou um tempão aqui na sessão para o presidente Alexandre Barreto compor um mosaico de decisões, porque tinham várias decisões diferentes, votos diferentes, e então foi muito interessante aqui. Esse tempo da votação é algo para a gente ter atenção, talvez entender os motivos aí por trás disso, se de fato a gente precisa ter julgamentos tão longos como esse, mas o que eu queria trazer aqui de substantivo é que a principal questão que foi apresentada no voto do conselheiro Luiz Hoffmann, aliás, um voto muito consistente, que procurou debater todos os pontos trazidos pelos seus pares nos votos anteriores e principalmente com relação à questão de responsabilidade objetiva, trouxe tudo o que há de discussão no CAD, em julgamentos passados, doutrina sobre o assunto, então realmente vale a pena ler. Até o conselheiro Hoffmann fez um gesto muito bacana na sessão, de agradecer ao seu gabinete inteiro que trabalhou com afinco nesse caso. Então é um daqueles casos, um daqueles votos que a gente tem que olhar sobre quando trata de assuntos como esses aqui, que responsabilidade objetiva, influência de conduta comercial uniforme, participação de terceiros que não participam no mercado objeto da conduta, para que a prática pudesse ser implementada. Então, fica aqui o recado. Então, basicamente, o conselheiro Hoffmann se aprofundou nessa questão da influência de conduta comercial uniforme, praticada por distribuidores de combustível, então, empresas que não participavam do mercado onde houve a colusão, na visão do CAD, que é o mercado de revenda de combustíveis, para dizer que, naquele caso, embora essas empresas participassem de um elo distinto da cadeia, a prática delas foi fundamental para organizar o cartel. Então, que não era preciso se aprofundar na existência de um cartel hub and spoke, como sugerido pela Superintendência Geral no seu parecer, mas que bastava olhar a conduta de cada agente individualmente. Então, a conclusão foi que, obviamente, a prática de cartel é apenas entre concorrentes, que a influência de conduta comercial uniforme é acessória, mas que, no caso específico, ela foi essencial para conduta de cartel. Teve uma questão interessante aqui, trazida pelo conselheiro Maurício. Ele falou falando sobre o tempo do julgamento e o fato de ter durado mais de um ano. Ele fez um alerta ali para os seus pares, como decano do tribunal, dizendo que, obviamente, ao final de uma instrução, de um processo longo e com várias possibilidades de pedidos de informação e apresentação de documentos pelas empresas, obviamente, a gente vai ter um acervo completo, mas ainda podendo ter pontos cegos na investigação. Mas que ele fez a pergunta ali se era necessário realmente ter vistas a toda hora, se não é possível julgar com o que tem em mente, e eu tendo a concordar com ele quando ele fala que em algum momento o julgador precisa se satisfazer com o que existe nos autos para julgar, porque é óbvio que cada um vai ter
a sua vontade de checar um ponto específico, uma questão a mais, mas que isso pode trazer uma demora desnecessária para o processo. Teve um último ponto aqui, Bruno, interessante também, o conselheiro Braido, na hora de votar, ele votou pela condenação das distribuidoras, aí, que era o principal ponto aqui, que foi trazido pelo conselheiro Hoffmann, no voto dele, mas ele decidiu, por não ver benefício direto trazido pela prática às distribuidoras, ele decidiu aplicar a multa pela metade. Ele não teve uma explicação, ele não leu o voto inteiro ali na hora, mas é algo para a gente ficar atento, porque não ficou muito claro qual o critério que ele utilizaria para, ao mesmo tempo, condenar, mas diminuir a multa pela metade. Exato, Guilherme. Ele mencionou ali que não fazia sentido uma empresa no upstream promover um cartel no mercado downstream e que, na visão dele, não teria havido comprovação de benefícios às distribuidoras, né? Eu acho que nós precisamos rever o voto quando disponível, mas a pergunta que fica no ar aqui é se a gente tem aqui um precedente, né, capaz de reduzir uma pena aplicável até metade dela, com base em atenuante e agravante do artigo 45 da lei, né, que a gente tem alguns elementos ali, como vantagem oferida, consumação da infração, grau de lesão e efeito econômico negativo produzido no mercado. Fica essa dúvida, então, Guilherme. Eu acho que depois desse julgamento, nós tivemos também uma decisão no PA que tratava ali do cartel internacional de frete aéreo e marítimo de carga, né, um processo que já tramita aí há algum tempinho já no sistema. E lembrando que nós tivemos um voto da conselheira Lenisa, algumas sessões atrás, anulando o acordo de leniência que foi firmado neste caso. Então, agora quem trouxe o voto vista foi o conselheiro Maurício Bandeira Maia, que abriu divergência com relação ao voto da relatora. Ele acompanha o SG e a Procad nas preliminares. Quanto às discussões de mérito, ele mencionou ali que haviam duas condutas principais, né, o cartel internacional e o cartel nacional. Na visão dele, ficou configurado ali com base no precedente, que na visão dele é o leading case, que deve ser utilizado aqui, que seria o caso de vitaminas, que haveria efeitos do cartel internacional no mercado brasileiro, e que a visão, a versão do nacional do cartel também ficou bem configurada aqui, por meio de discussões e acordos firmados ali para uniformização, implementação de tributo, repasse ao consumidor final, que haveriam ali troca de informações concorrencialmente sensíveis entre as partes na associação em questão, então que na parte do mérito isso teria ficado bem configurado, mas eu acho que a questão que merece mais debate e reflexão foi a questão controversa com relação à nulidade do acordo de leniência. Havia ali um elemento que foi pensado pela conselheira Lenisa, que foi o posicionamento de um dos beneficiários da leniência, que teria contestado na seara trabalhista ter sido eventualmente coagido a assinar esse acordo, né? Então, ali no final, ele entendeu que não houve uma afirmação categórica de que essa pessoa teria sido coagida. Ele entende que para que a coação vicie um negócio jurídico, seria necessário que ela incuta medo de dano à sua família ou aos seus bens e que o dano objeto da ameaça seja de providência física ou moral. Nesse contexto, o conselheiro entendeu que caberia examinar duas indagações fundamentais: se a coação alegada criaria um vício insanável a todo o acordo e se haveria nos autos prova da coação.
Com relação ao primeiro ponto, ele afastou que a nulidade, o que pudesse haver a nulidade absoluta do negócio jurídico, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança. Portanto, ainda que houvesse um vício com relação a essa parte do acordo, ela não anularia por completo o negócio jurídico firmado, o acordo leniense. E no tocante ao segundo ponto, a segunda indagação, ele não verificou que as provas apresentadas ali seriam capazes de caracterizar esse vício. Foram provas de e-mails que falavam sobre conversas de representados no alto escalão, sobre um processo trabalhista, mas que foram incapazes de demonstrar esse alegado vício na visão dele. Ele menciona ainda que entende que a coação que foi alegada não pode ser caracterizada nos termos do artigo 22 do Código Penal como uma coação irresistível, porque não cumpriria aqueles requisitos que eu mencionei anteriormente. E ele trouxe um ponto final ali, que seria que tal vício de coação, se comprovado, ele padeceria ali de uma prejudicial de mérito, que seria o prazo decadencial de anulabilidade de 4 anos. Né? O acordo foi firmado em 2009 e a alegação da nulidade aconteceu somente em 2014. Então, não foi, estaria extemporânea essa alegação de nulidade do acordo firmado. Ele foi acompanhado na divergência por todos os demais conselheiros, e aí tem uma lista de empresas que foram condenadas e algumas dos representados, obviamente, com relação a eles, o processo foi arquivado. Mas eu acho que a questão que fica aqui foi essa discussão da nulidade do acordo leniência por conta de uma alegação de coação na assinatura por um dos beneficiários. Acho que foi isso. Legal, Bruno. Ponto importante, né, para dar mais segurança jurídica, né, para o programa de leniência, ali em linha com a discussão que a gente acompanhou nas últimas sessões de julgamento, né, em que o CAD mostra de maneira firme a proteção ao pilar do programa de combate a cartéis. Teve um caso aqui também, Bruno, Vivian, de um cartel no mercado, uma investigação de cartel no mercado de filtros automotivos. Eram 6 empresas que teriam se organizado no cartel de 2001 a 2011. O caso foi iniciado com acordo de leniência, houve vários TCCs celebrados com o CAD, e restou apenas uma empresa e 7 pessoas físicas a ela ligadas. O caso, o conselheiro Sérgio Ravagnani foi o relator, trouxe um voto bastante completo, convincente, cronologicamente organizado, apresentando todas as provas existentes com relação a esse grupo de representados. E tem 2 pontos aqui que eu queria destacar ao final do voto dele, justamente no momento de aplicação das penalidades. Ele, com relação às pessoas, a pessoa jurídica, a empresa, ele disse que deveria ser levado em conta o faturamento da conduta ao longo do tempo e não apenas no ano anterior do início do processo administrativo. Então, fez um cálculo para aplicar uma sanção, uma multa de 140, mais ou menos, 140 milhões de reais à empresa. E com relação às pessoas físicas, ele mais uma vez pediu informações para a Receita Federal de dados de renda dessas pessoas, para checar a razoabilidade da multa aplicada nos padrões que ele estabeleceu no voto dele, dentro dos padrões legais. E, por exemplo, o ex-presidente, o presidente da empresa à época da conduta investigada, recebeu uma multa aqui de mais de 2 milhões de reais. A conselheira Paula Farani pediu vistas,
porém o conselheiro Maurício, cujo mandato termina em 2 meses, antecipou o seu voto e divergiu do cálculo da multa, dizendo que o CAD deve utilizar o seu recorte tradicional, com base no mercado afetado, para calcular a multa, e na sua proposta, a multa, então, ficou no valor de 59 milhões de reais. Ele também refez o cálculo para as pessoas físicas, usando a abordagem tradicional feita pelo CAD. O presidente antecipou seu voto também, com a iminência da sua saída, concordando com a divergência do conselheiro Maurício, e esperamos, então, com ansiedade para saber como vai ser o posicionamento da conselheira Paula Farani e dos demais conselheiros, num tema que é caro, não só esse caso, mas também a todos os outros que vêm pela frente, e até mesmo quando a gente pensa em celebração de acordos e como que o CAD calcula a penalidade. Então, é um caso importante para a gente acompanhar nas próximas sessões. De fato, Guilherme, eu acho que essa tem sido uma das maiores discussões aí travadas no tribunal, que é a possibilidade de flexibilização da base de cálculo com relação ao ramo de atividade, né? Uma parte do conselho entende aí pela flexibilização para o produto afetado, e o conselheiro Sérgio tem entendido aí que essa flexibilização é bastante delicada. Nós tivemos também um caso que acho que merece breve menção aqui, é mais um daqueles casos no setor portuário, né, que a gente tem tido aí reiteradas decisões envolvendo o setor. Envolvia ali o órgão gestor de mão de obra do trabalho portuário avulso do Porto do Rio Grande, OGMO Rio Grande, e ali a discussão é se o OGMO Rio Grande possuía poder de mercado para imposição de pagamento de taxa de mensalidade extra, conhecida como joia, aos operadores portuários entrantes no mercado de operação portuária. E aí esse foi o entendimento da Superintendência Geral, que havia esse abuso de poder de mercado por haver essa imposição, e que isso seria decidido ali pelos associados a esse órgão gestor. E o conselheiro Braido entendeu que não haveria outra justificativa para a joia de admissão, além da extração de renda dos operadores portuários entrantes e sua transferência ao OGMO Rio Grande e associados. Que isso, obviamente, essa imposição unilateral de preço geraria um aumento das barreiras à entrada para a operação neste setor. Acho que isso é o destaque com relação a esse caso, Guilherme. E aqui um último caso para a gente comentar rapidamente. Termo de compromisso de cessação de prática, o presidente trouxe um requerimento pedindo a homologação do acordo, mais um acordo, nono, no processo que investiga a prática de condutas no mercado de câmbio offshore. O presidente apresentou o requerimento e o conselheiro Sérgio Ravagnani puxou uma dissidência, uma divergência, dizendo que a multa ela não tinha caráter dissuasório, fez inclusive uma comparação com o annual report da empresa, que é disponível publicamente, para dizer que a multa era muito baixa, e não homologou o TCC, e foi acompanhado do conselheiro Braido, que destacou que a multa era ridícula, e por 4-2, então, o TCC foi homologado. Porém, Bruno, a conselheira Elisa Prado destacou que votaria pela homologação do TCC, porque seguiu o cálculo dos outros 8 firmados anteriormente, então ela não ia pegar o administrado de surpresa nesse caso, mas fez um alerta que ela também achou a multa muito baixa e fazer um alerta para futuras negociações. O conselheiro Hoffmann e os demais que votaram
reiteraram que era importante manter os mesmos critérios que foram utilizados nos TCCs anteriores. Então, fica aqui um ponto de atenção para a negociação de acordos, né? Como que o tribunal vai se posicionar com relação a acordos, principalmente quando celebrados pela Superintendência Geral. É isso, Guilherme. Eu não tenho comentário sobre o caso específico, mas eu acho que o que vale nós mencionarmos aqui é a questão de que nós temos visto aí nas últimas sessões TCCs que são trazidos à homologação e vários votos aí pela não homologação desses TCCs. São processos que você já tem um histórico dentro da Superintendência Geral e do próprio tribunal, né, que vem tendo uma consistência ali na aplicação dos quesitos, e ao não considerar esse histórico, você cria distorções dentro do mesmo processo que podem gerar questionamentos dentro desse processo, e acho que você pode criar instabilidade nas negociações de TCCs, as que estejam em curso ou negociações que venham a ocorrer. Então, esse é só a preocupação que eu acho que vale a gente levantar aqui, Guilherme. E acho que era isso para essa sessão, né? Foi uma sessão bem movimentada e nos vemos aí na próxima plenária comentada. Um abraço, Bruno. Um abraço, Vivian. Obrigada, pessoal. Comentários bem interessantes. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRAcast, o podcast produzido e disponibilizado pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IBRAcast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.